Estão firmes, bens? Estão bens? Eu ia fazer uma pergunta, né? Eu estava falando com o Enoque. Eu falei, Enoque, se ficar desligado o ar, será que o pessoal não vai dormir, não? E aí, não sei se é melhor dar uma ligada aí para dar pelo menos uma temperatura ambiente. Se vocês prometerem que vocês não vão dormir, senão eu vou ter que avançar, hein? Aí eu vou pregar aí no meio, vou sair dando tapa na cabeça. Mas beleza, então. É porque vai passando o tempo, vai dando aquela, né? Então, se você vê seu irmão dormindo, você já sabe, né? Dá uma cutucada nele. E hoje, irmãos, nós temos aqui na nossa pregação, nós vamos tratar de um tema que fala muito sobre o caráter do nosso Deus. E o tema hoje vai se chamar o Deus justo que julga com justiça. Nós vamos falar sobre justiça hoje, basicamente, mas nós temos que trazer um panorama sobre a justiça. A justiça ela não vem sozinha, a justiça ela vem dotada do caráter de Deus, de uma característica do nosso Pai, né, e da obra que Ele fez por meio de Jesus Cristo. Então, por que nós vamos tratar esse assunto? Primeiro, porque a justiça ela tem várias características, tem vários significados para a palavra justiça. E, na verdade, a justiça é o que traz sentido para a fé cristã. Nós vamos entender um pouco isso. E outra, nós vamos falar do caráter de Deus. Um Deus justo, é um Deus que não erra, é um Deus que não faz um falso julgamento. O nosso Deus, ele não olha com parcialidade. Ele faz isso de forma integral, completa, perfeita. Então, nós vamos falar do caráter de Deus também. E nós vamos falar de julgamento, porque, no final das contas, todos nós seremos julgados. Alguns momentos, a Bíblia fala que nós seremos julgados pelas nossas obras, pelas obras que nós praticarmos. Então, eu pergunto, um cara que não tem o coração transformado, um cara que não tem um encontro com Jesus, que tipo de obras ele vai apresentar no final dos tempos? Irmãos, mesmo trabalhando esse tema justiça, eu gostaria de começar a pregação perguntando se o nosso coração está pronto para encontrar o Senhor. E várias vezes eu me pego, ao longo da semana, tendo momentos que eu falo, Deus, o que eu estou fazendo? Onde eu estou? Por que eu não estou seguindo firme e constante naquilo que o Senhor propõe no meu coração, aquilo que está de acordo com a Tua palavra? Bem-vindo todos aí à casa de Deus. Que Deus abençoe todos. No finalzinho a gente pode tentar aí se apresentar, mas fiquem à vontade. Muito bem-vindos. E nós estamos falando sobre justiça, então se preparem. Estou brincando. Então é isso que eu quero trabalhar, irmãos. Mas a pergunta é essa: estamos preparados para encontrar o nosso Senhor? E cada pregação, cada momento de culto é o momento de nós refletirmos isso e levarmos para a nossa semana esse sentimento de querer estar mais próximo do Senhor, de querer ser mais parecido com Jesus. Eu fico pensando, né, a gente tem alguns formatos estabelecidos para o nosso tempo de adoração, de evangelismo, de forma de se reunir como igreja. Mas se a gente parar para pensar como era o cristianismo no começo, quando os discípulos estavam sendo preparados por Jesus e depois quando eles receberam o Espírito Santo, de que forma que era a comunhão dos santos, né? E de repente a gente tenta trazer um pouco para a nossa vida, se existe essa intensidade, esse conhecimento de Cristo, da causa de Cristo. Porque a gente sabe, o nosso tempo hoje não é fácil, né? Os homens, eles estão aí sendo gananciosos, egoístas, traiçoeiros, não valorizando aquilo que é um princípio bíblico, e essas coisas vão deturpando a sociedade. E se a gente não tomar cuidado com praticar a justiça, nós vamos na mesma onda. A gente começa a entrar nesse rio do mundo e viver de uma forma que não agrada ao Senhor, e Deus é justo. Então, irmãos, o primeiro ponto eu vou falar sobre a promessa do reino, que está totalmente baseada em Jesus Cristo. Eu fui bonzinho com vocês, eu preparei apenas um versículo para cada ponto, para você anotar, né? Ou para você registrar. Mas ao longo da mensagem existem muitos versículos. Eu vou tentar citar todos, mas preste atenção, porque eles não estão desconexos, tá bom? Então o primeiro trecho é esse, muito famoso, está até grande a letra hoje, para todo mundo ler. Busquem, pois, em primeiro lugar e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Esse trecho é muito famoso, ele está lá no trecho de Mateus, quando Jesus está falando do Sermão do Monte, e eu sempre gosto de falar do Sermão do Monte, porque, cara, é o discurso de Jesus na íntegra para a igreja. Você pega ali Mateus 5, ele já começa falando que Jesus, ele viu as multidões, se assentou e começou a ensinar os seus discípulos, dizendo
E aí começa a falar todo o Sermão do Monte. Você tem 3 capítulos onde Jesus fala completamente a respeito do reino de Deus, a respeito dos valores de Deus, a respeito do caráter do cristão. Então, se você quer conhecer Jesus, fala, Jesus, eu não ouço tua voz, vai no Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7, não é verdade? Bem-vinda. E você vai ver que o Senhor Jesus ele fala conosco por meio desse sermão. Então, eu peguei esse trecho para falar a prioridade do cristão, buscar o reino de Deus e sua justiça. O primeiro ponto, nós estamos falando sobre a promessa do reino. E aí eu quero pegar um trecho lá de Isaías, lá do Antigo Testamento, que ele fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Por que eu estou retomando esse trecho bíblico? Exatamente por esse ponto. Um filho nasceu, o Filho de Deus. E ele fala, o governo está sobre os seus ombros. Então Jesus está governando, Jesus está reinando. E essa promessa lá de Isaías se completa no Novo Testamento, a gente sabe muito bem. E aqui nesse trecho ele fala sobre o reino e fala sobre justiça. De repente você vai lá no Sermão do Monte e Jesus está falando, busque em primeiro lugar essas coisas, o seu reino e sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. A gente tem que lembrar que o contexto de Jesus é que ele está falando assim, não procura roupa, comida, o que beber, porque quem se preocupa com essas coisas são aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Se vocês forem buscar alguma coisa nessa terra, que busque em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Mas se você é igual eu, provavelmente você já leu isso e falou assim, mas o que é buscar o reino de Deus? E o que é buscar a justiça de Deus, afinal de contas? Buscar as vestes é fácil, você está com frio, você abriu seu guarda-roupa, tinha lá um casaquinho, você pôs e veio para o culto. Você está com sede, você vai lá no bebedouro e bebe água. Você está com fome, você vai no McDonald's e compra um lanche. R$7,50, é isso? R$8,50, não importa. Aí você vai lá e isso é fácil, é coisa que todo mundo está buscando, é coisa que é uma necessidade básica do ser humano. Eu gostaria de lembrar da oração do Pai Nosso, vocês lembram? A oração do Pai Nosso, ele não fala assim em primeiro lugar, ele fala, Pai, dá o nosso pão diário hoje, que nós precisamos. Não, ele não começa assim a oração. Ele fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o quê? E seja feita a sua vontade. Em primeiro lugar, é buscar o reino de Deus. Aí parece um negócio meio estranho, meio subjetivo demais, mas vamos continuar aqui. Eu quero falar um pouquinho desse reino. Salmo 89, 14, ele fala, a retidão e a justiça são os alicerces do seu trono, o amor e a fidelidade vão à tua frente. Isso aqui é a característica do reino de Deus, retidão e justiça. Às vezes eu gosto de entender os termos bíblicos pelo sentido oposto. Uma coisa que não é reta é torta. Uma coisa que não é justa é injusta. E esse oposto, muitas vezes, eles nos confrontam, a gente não gosta. Quem é que gosta de injustiça? Você vê um cara mais velho pegando docinho de criança, comendo e saindo feliz, você não gosta disso, é injustiça. Você quer ver a justiça acontecer. Então, retidão e justiça são os alicerces desse trono que governa tudo e todos. Todo domínio, todo principado, toda potestade, todos os governos estão diante de Jesus. E ele é exaltado acima de tudo isso. Ele tem esse poder. E é esse Jesus que nós buscamos, é esse Jesus que nós servimos, é esse Jesus que nós louvamos. Agora, é trazer isso para o nosso dia a dia. Né? A gente vem aqui, recebe essa injeção de ânimo, busca o Senhor, e durante a semana, como é que a gente se comporta diante desse trono, desse reino, dessa justiça que foi feita em favor do povo de Deus? Agora mais um trechinho, irmãos, de Romanos 3, muito importante. Romanos 3, 21 ao 26. Ele vai falar exatamente sobre Jesus, prestem atenção. Paulo fala, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Essa justiça vem diretamente do trono do Pai, vem dos céus.
independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A própria lei e os próprios profetas testemunham dessa justiça que foi manifestada a partir de Deus. E ele fala, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. E não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Em outras palavras, a gente está falando do reino de Deus, a gente está falando da justiça de Deus. E ele fala que a justiça de Deus se manifestou a partir de Deus, pela graça de Deus, para que a gente tivesse essa fé em Cristo, que nos traz a redenção dos pecados, nos livra do pecado, nos salva do pecado. Porque todos nós pecamos, e todos nós estamos longe de Deus. Esse é o princípio do Evangelho. E ele nos chama para participar do seu reino de justiça. Ele fala assim, você está em trevas, você está perdido, você está no meio dos seus pecados, você está vivendo uma vida miserável, você está vivendo uma vida que não tem a abundância do amor de Deus. Existe amor próprio, existe muita luta, muito choro, existe muitas coisas referentes ao poder humano, mas não ao poder de Deus. E ele nos convida a partir de Jesus para experimentar essa justiça que se manifestou. E ele fala que nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Nós vamos trabalhar um pouquinho o conceito de justiça, que é muito importante para o Evangelho. Eu acredito que todo advogado, todo juiz que pega o Evangelho, pelo menos o livro de Romanos, e lê, esse cara devia se converter. Porque ele já tem uma base a respeito do que é justiça. E quando ele lê o Evangelho, é muito claro para ele. É diferente de você pegar um cara que nem eu, publicitário, faz de justiça. O meu conceito de justiça é outro do que do juiz. Justiça para mim é assim, o cara me roubou, eu vou lá e pego o dele de volta, é meu, eu fiz o que é justo, é certo, acabou. Mas a gente vai ver que justiça é muito mais profundo que isso. E fala que Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Olha que interessante essa frase. Ele demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Se nós cremos em Cristo, primeiro, nós nos tornamos justos. Nós somos justificados gratuitamente. E Ele é o próprio justificador. É Deus que fez isso. Vamos pegar a justificação de uma forma mais simples. Você não fez seu trabalho, seu dever de escola. A professora pergunta, por que você não fez? O que você começa a fazer? Se justificar. Não, mas é porque meu cachorro comeu o dever de casa. Não, porque minha 8ª avó morreu. Não, porque eu fui tirar o 5º siso. E assim vai, a gente vai inventando desculpa. Isso é justificativas. As mães falam, não me venha com justificativa, né? Não quero saber, não tem explicação. Vai lá e faz o que você tem que fazer. Justificar é tentar se explicar, é tentar provar a sua inocência, é tentar mostrar que, não, eu sou justo, eu sou certo, eu estou fazendo o que é certo. Então, quando a gente se coloca do lado oposto, eu sou injusto, significa que, na verdade, a minha posição é de alguém que está condenado diante de um juiz que julga com justiça. Sinceramente, todos nós estávamos nessa categoria. Eu vou definir agora um pouco de reino, porque nós falamos, busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E aí você fala, mas o que é o reino de Deus? Só para você não se perder. Primeiro eu falei um pouquinho da promessa do reino. Agora eu vou classificar um pouco esse reino, definir reino. Por que é tão importante? Por que buscar em primeiro lugar? Jesus está falando em primeiro lugar. Ele não está falando, se você quiser, busca o reino. Mas você tem que orar, tem que jejuar. Ele fala em primeiro lugar, o reino de Deus. Romanos 14, 17 fala assim, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Cara, o reino de Deus, ele sempre anda com o termo justiça. Você não vê isso separado. O reino de Deus é justo porque o nosso Deus julga com justiça. O reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, isso aqui para mim é um coice na cara. Sabe por quê? Eu vou falar de mim, mas eu quero saber de vocês. Quantos aqui andam em paz? Todos os dias. Amém, irmão? Quantos aqui andam alegres no Espírito? Ó, irmão, tá vencendo todo dia.
Amém. Esse é o nosso objetivo, não é verdade? Porque se o nosso Deus está julgando, e o nosso Deus derramou essa justiça sobre nós, tem até uma musiquinha, né, que fala, derramou sua justiça entre as nações, não é isso? Está falando do que Deus fez por nós. Você olha e fala assim, cara, eu sou incapaz, eu sou incompetente, eu não tenho potencial para alcançar a salvação. Eu continuo no meu estado deplorável, de pecador, afastado, destituído da glória de Deus. E por mais que eu faça boas obras, eu não consigo me tornar justo. E a minha consciência me acusa, o inimigo me ataca, os meus pensamentos a respeito das coisas que eu já fiz e das coisas que eu quero fazer, isso me coloca contra Deus. Mas Ele é um Deus que julga com justiça. E se Ele fosse fazer isso por nós, sabe o que Ele falaria? Lembra daquela imagem do César, né? Assim você está bem, né? Assim você está lascado, você vai para os leões. Se Deus fosse nos julgar pelo que nós somos, Ele faria isso. E todo mundo estava perdido. Mas aí se manifestou a justiça de Deus em Cristo. E Deus fez assim para nós. Faz assim para o seu irmão, ó. Você foi aceito por Deus, eu fui aceito por Deus. Mas não pelo que nós fazemos, não por aquilo que nós somos. Nossa, esse cara ele é bonzinho, ele é comportado, ele está todo culto aqui sentadinho nesse mesmo lugar. Não, não é por isso. Mas é por conta da obra de justiça que foi feita em Cristo. Outra coisa a respeito do reino, ele fala assim, ó, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. O reino de Deus, ele se estabelece na terra para que ele cumpra a sua justiça sobre toda a terra. E aqui a gente tem que acordar, irmãos, porque não é só na igreja. Deus é justo no mundo todo, com toda a criatura, com toda a humanidade. E o reino dele precisa se espalhar por todos os cantos. Então não tem como a gente ser assim com Deus e ficar assim em casa. A gente entende a justiça de Deus, a gente recebe essa graça, e aí Deus conta conosco para levar o reino. Por isso que é buscar em primeiro lugar o seu reino. Outra coisa que ele fala a respeito desse reino, Isaías 16. Isaías fala muito do reinado de Cristo. Isaías, ele escancara para o judeu a vinda do Messias. Tenta ler algumas passagens de Isaías e fala para mim que não é Jesus ali. Impossível. Tem o trecho que fala do servo sofredor. É Jesus na cruz, não tem como não ser. Isaías 16:5, ele fala, em amor será firmado um trono. Além da justiça, além da retidão, além daquilo que é certo, daquilo que é perfeito, o amor de Deus vai firmar esse trono. E em fidelidade, um homem se sentará nele na tenda de Davi. É a promessa para os judeus, falando, o Messias vem, o Salvador vem, ele vai reinar. Ele reinará com justiça, e o seu trono será estabelecido para sempre. E ele confirma que é um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas teoricamente é para você entender dessa forma. Eu sou um cara injusto. Deus não vai me defender de nada, porque a minha condição me afasta de Deus. Mas quando Deus ele vem e coloca a sua justiça sobre nós por meio de Jesus, ele vem no nosso auxílio. É um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo. Outro trecho, acho que é uma versão católica, ela fala o seguinte, um juiz que ama o direito e é zeloso da justiça. E, cara, se você olhar, o que a gente está falando? A gente está definindo o reino de Deus, mas definindo o reino de Deus, a gente traz características do próprio Deus que governa esse reino. Ele é um Deus justo. E a gente vê tanta injustiça por aí, e a gente fecha os olhos. A gente cruza os braços. Você entende qual é o propósito da igreja? Nós fomos tornados justos não para falar, estou livre, estou salvo, estou de boa, mas para levar essa justiça. Se você está na sua faculdade e você vê algo injusto, não importa se é contra um homossexual, se é contra um professor ateu, você tem que se posicionar a favor da justiça. Se você está no seu trabalho e você vê coisas injustas, o seu chamado é para praticar a retidão, a equidade. Cara, isso é uma responsabilidade muito grande para o povo de Deus. Mas não é algo forçado, porque nós sabíamos que nós não teríamos condições de fazer isso. Mas Cristo habitando em nós, nos dá poder e capacitação para viver essa justiça. Por isso que ele fala, em primeiro lugar, o reino, em segundo lugar, sua justiça. Se a gente quer falar tanto, né, a respeito do reino de Deus, então esse reino de Deus,
ele vai se expandir a partir de nós. Aqui está o reino de Deus, aqui é fácil, Jesus governa. Se você fala uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, o irmão do seu lado fala, irmão, mas na Bíblia está escrito isso. Aí você fala, verdade, perdão, eu estou errado. Agora vai no mundão lá. O reino de Deus fala isso. Dane-se, cara, quem é você para falar isso? Eles não creem em Deus. Mas você é luz lá. Você é o reino de Deus ali. E você é o representante desse reino. Você é como se fosse o embaixador dessa justiça onde você está. Isso é testemunhar a Cristo. Não é muito melhor você entender dessa forma do que entender que você tem que levar um folhetinho no metrô e falar para o cara, ó, Jesus te ama. Não é só isso. Eu acho que muitos de nós, a gente não evangeliza porque a gente não entende o princípio do evangelismo. A gente acha que é levar um monte de coisa que a gente aprendeu na igreja para fora, e não é. É levar essa luz do reino. O reino vai ser estabelecido sobre toda a terra. Ele fala de amor, ele fala de fidelidade, ele fala de justiça. E nós somos esse povo, irmãos. Merecemos? Não. É graça. É graça. E é por causa de Jesus, que morreu por mim e por você. Eu gosto de um cara chamado John Stott. Ele era o capelão da rainha da Inglaterra. Até pouco tempo atrás ele faleceu, infelizmente. É um cara que escreveu muitos livros. Tem um livro muito famoso dele chamado A Cruz de Cristo. Alguém conhece? Não? Conhece sim, que bom. Leiam. Ele é um pouquinho... O Stott ele é muito acadêmico, então ele gosta de botar ponto a ponto. Ele não se perde na explicação dele, ele sempre volta. Às vezes ele coloca uma posição contrária àquilo que ele quer dizer. Você fala, mano, será que ele concorda com isso? Aí daqui a pouco ele vai lá, mete um argumento que corta tudo aquilo e começa a falar o que a Bíblia diz. É muito legal a forma como o Stott escreve. E eu fui ler um pouquinho sobre o que ele fala do reino de Deus, porque nós estamos definindo o reino de Deus, amém? E ele fala que o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é buscar a propagação do reino de Deus por meio do evangelismo, por meio de levar o evangelho, de falar das boas novas. Essa é a visão que ele põe a respeito desse entendimento de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele fala, se essa é a nossa prioridade, se é isso que Jesus pede para nós como primeira coisa, então nós queremos ver a expansão do reino e a área da influência desse reino. Tem um outro autor, não vou falar o nome dele que é muito complicado, mas esse autor, ele fala assim, quando aconteceu os avivamentos na igreja, a igreja ficou dentro da igreja. Cara, os avivalistas lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, eles impactaram a sociedade toda. Vai estudar a vida de John Wesley. Mudou a educação do país, mudou os índices de analfabetismo, mudou os índices de homicídio, de prostituição, de desemprego. Ou seja, o evangelho traz algo bom para a nação. Mas, de repente, a igreja começou a ficar naquele avivamento interno, né? Deus, derrama o teu poder, Espírito Santo, vem e tal. E, cara, de repente, o mundo inteiro começou a se perder. Começaram a surgir movimentos que parece que estava caminhando para o que a gente vê hoje. Sem o conceito de família, sem o conceito de moralidade, de santidade, o egoísmo reinando, a questão da busca pelo prazer. Eu quero se sentir bem, então eu faço. Isso foi se espalhando. Então eu pergunto, se a igreja estava recebendo tanto poder de Deus, por que ela ficou concentrada no grupinho dela e isso não se expandiu para o mundo? Será que eles não perderam de vista isso? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Cara, você ficou cheio do Espírito Santo no culto, legal, mas chega na tua casa e transforma isso em algo prático. Você recebeu uma palavra aqui no culto, semeia isso na vida de outra pessoa. Não retém para você. E isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, pelo menos que eu estou entendendo do ponto de vista do Stott. Evangelizar é você expandir os limites da influência do reino nesse mundo. Por que sai um infeliz daqui e vai lá para a África? Cara, Deus colocou algo no coração dele. Falou, vai, que eu tenho algo para você levar para esse povo. Ah, mas o cara não tem nada, o cara é isso e aquilo. Se Deus colocou no coração dele, Deus vai fazer algo através daquela pessoa. E quando ele vai lá, pode demorar o tempo que demorar, a fé dele vai ser provada. O relacionamento dele com Cristo vai ser provado. Mas se Deus quer fazer algo, ele vai fazer. E o negócio acontece. E isso é o quê? Levar o reino de Deus para lá. E aí ele vai falar também da justiça, né? A gente ainda não entrou no termo justiça, estamos falando do reino, mas só para a gente não perder o ponto de vista do Stott. Ele fala que é um dever da igreja brilhar a sua luz. Isso é a justiça. Nós brilhamos a luz nesse mundo, então assim nós assumimos, do ponto de vista do Stott, uma responsabilidade social. Aí eu já fico olhando o Stott e falando, você tem certeza que é só isso? Será que buscar a justiça de Deus
é a gente começar a ajudar o pobre, a gente visitar o orfanato, a gente alimentar as viúvas, também faz parte. Mas aí eu peguei outro cara que chama Lloyd Jones. O Lloyd Jones, ele é um cara que era médico, um médico muito... tinha uma carreira muito legal pela frente. Inclusive, ele era também médico da rainha. Você vê que os caras estavam tudo lá na coroa inglesa, né? Nós estamos falando de reino, né? Então, são os melhores exemplos. Ele falou assim, cara, eu abro mão disso para servir a Cristo. Eu tenho o prazer em servir a Jesus como meu rei. Ele abriu mão da medicina e virou um baita pastor e estudioso também. E ele fala que o reino de Deus, na verdade, esse buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é nós termos a consciência que nós já estamos inseridos nesse reino. Ele já existe, ele já está acontecendo. Não é algo que você vai fazer um esforço para expandir o reino ou para encontrar ele. Você vive esse reino, porque você já foi alcançado por Cristo. E aí você precisa conhecer mais e priorizar o relacionamento com o Senhor do reino. Então, buscar em primeiro lugar o reino é você conhecer quem Deus é. É você entrar nessa dimensão do poder de Deus, da atuação de Deus no mundo e conhecer mais quem Ele é. E sobre a justiça, ele fala que é a forma pelo qual o cristão que conhece o Pai vai se demonstrar no mundo. Só assim, buscar em primeiro lugar o seu reino. Tá, então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é conhecer quem Deus é. E a justiça é o quê? É eu viver como um filho de Deus que foi alcançado por esse rei. Eu acho que é mais plausível do que você falar que é uma ação social. A justiça, ela inclui a ação social, mas ela envolve você ser alguém que participa desse reino e manifesta características desse reino. Espero estar sendo claro, irmãos. Eu orei para que o Espírito Santo falasse ao nosso coração. Mas é basicamente isso, nós vivemos num reino. Lembra que nós falamos da armadura de Deus, nós falamos da batalha espiritual? Na verdade, a batalha é entre dois reinos, luz e trevas. E quando a gente fala de justiça, é nós nos revestirmos, lembra a couraça de Deus? E sair para esse mundo afora, levando essa justiça, levando as características do reino de Deus. Isso tem tudo a ver com o discipulado que nós estamos falando até hoje. Não tem como você não ser um discípulo e sair querendo expandir o reino de Deus, viver a justiça de Deus, desfrutar da justiça de Deus, não tem como. Então, ok, nós falamos do reino, agora eu vou avançar um pouquinho para falar sobre justiça. Justificar é um termo forense que significa absolver, significa declarar justo, ou seja, é o oposto de condenar. Então, quando você fala assim, eu vou justificar tal pessoa, ou seja, eu vou absolver ela dos seus pecados, dos seus crimes, da sua culpa. É você não condenar a pessoa pelo que ela é ou pelo que ela fez. Isso é justificar. E a justificação parte de um juiz. Eu acho que o cara está certo. Você não opina nada. Acho que o Lula devia ser solto. Você não opina nada, cara. Quem opina é o juiz que está julgando a causa. Não, mas ele foi injusto. Aí já não é problema nosso. Eu não estou falando se é certo ou se é errado. Eu só estou falando a postura do juiz é aquele quem justifica ou não determinada pessoa. E nós estamos falando do quê? De um juiz que é justo, que é o Deus. É o Pai julgando. Então, a justificação é um ato que parte do próprio juiz. E a justiça, com o tempo, ela foi sendo, vamos dizer assim, classificada como o padrão moral pelo qual Deus aceita o homem. E isso é bom, mas, ao mesmo tempo, se a gente não tomar cuidado, isso vira um legalismo. Se você praticar isso, você se torna aceito diante de Deus. Você ouve algumas pessoas falando, eu tenho crédito com Deus. Você não tem nada com Deus. Você tem a misericórdia de Deus a teu favor. Você não vai acumulando pontos com Ele e gastando, não é milhagem. Né? Vou fazer o programa gospel para entrar no céu. Não existe isso. Ninguém tem crédito com Deus. Então, se a gente pensar que, ok, se eu falo que alguém está justificado e a justiça está sobre ele, subentende que ele tem que ter um padrão moral aceitável pelos princípios que ele vive. A gente é cobrado no mundo por isso. Mas você não é evangélico? Mas você não é crente? Mas você não vai na igreja? Por quê? Porque eles já sabem que eles têm que esperar um padrão nosso. E esse padrão que eles esperam é a justiça de Deus sendo manifestada. Às vezes eles fazem só para atormentar. Mas, no fundo, eu acho que é um lembrete de Deus. Você não é meu filho, cara? Viva na luz. Ande como Jesus. Seja como Cristo. E aí eles não vão ter o que falar. Pelo contrário, eles vão se envergonhar. Porque as obras do Filho da Luz vai se manifestar para glorificar o Pai.
E eu estava lendo também que essa palavra justiça ela tem que ser compreendida como retidão. Retidão significa você se conformar à lei de Deus. É você andar exatamente em conformidade com a lei de Deus, o padrão de Deus. Por isso que a gente associou ao padrão moral. Então, um cara que é reto, ele tá sempre que a Bíblia fala de retidão, o ser reto, ele liga ao justo. Retidão e justiça. E aí você fala assim, tá, cara, mas está confuso, eu não estou entendendo exatamente o que é justiça. Simples. Uma vez, eu estava nos meus primeiros anos na Pão e eu fui perguntar para o pastor, o que é justiça? Porque eu ouvi a gente cantar que Jesus é a justiça de Deus, e pratica a justiça. O que é justiça, né? Será que eu vou... Sabe o justiceiro? O cara pega a arma e vai matando os caras? Será que essa é a justiça? Essa é a justiça do mundo, né? Mas como é que é a justiça de Deus? Aí o pastor Cheng me deu uma definição que até hoje eu tenho ela comigo, que falou assim, é fazer o que agrada a Deus. E se ainda assim você não entende o que é justiça, eu vou te trazer um exemplo contrário. Justiça, tudo que é justiça, a justiça ela pode ser classificada como o oposto do pecado. Então, se você faz aquilo que é justo, você não está pecando. Se você pratica a injustiça, você está pecando. Então, justiça é o oposto do que é o pecado. Então, o ser aceito por Deus, necessariamente, parte de uma pessoa que é justa. A Bíblia fala muito sobre o justo. Então, veja, o povo de Deus, antes de nós falarmos, nós somos crentes, nós somos evangélicos, toda essa sei lá, tanto de nomes que botaram na gente é justo. Mas não por nós mesmos, pelo que Cristo fez. E isso nos torna aceitos diante de Deus. Só que a justiça ela tem um sentido punitivo, que é muito conhecido de todos nós, porque nós somos educados pelos nossos pais, né? Se você não comer, aí vem a justiça. Eu vou imputar a justiça sobre você. Se você não fizer o dever de casa, você não vai brincar. É um castigo. Então, a justiça ela tem esse sentido punitivo, que fala sobre vir a punição sobre um ato de injustiça, um ato imoral, um ato pecaminoso. Porque a gente fala assim, eu quero ver a justiça no Brasil. Você fala, eu quero todos esses ladrões presos. Eu quero todos esses caras encarcerados. Isso é justiça, ou pelo menos o senso de justiça punitiva. E tem um trecho bíblico que fala assim, o nosso Deus é um fogo consumidor. Vocês já ouviram isso aí? Está lá no finalzinho de Hebreus 12. E é engraçado que o versículo anterior, sabe o que ele fala? Ele fala assim, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável. Ele fala de novo do reino. Ele fala, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Por quê? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Se nós estamos na casa de Deus de forma irreverente, sem temor, de modo não aceitável, se nós estivéssemos no Antigo Testamento, sabe o que ia acontecer? Ia ter churrasco. A gente ia ser fulminado na presença de Deus. Então ele está chamando a atenção, porque Deus, o ser justo de Deus, envolve sim o caráter da justiça punitiva. Agora, qual é a boa notícia? Boa notícia, boas novas, evangelho, é que essa justiça recaiu sobre Jesus. Ele pagou o preço. Toda a ira de Deus caiu sobre o seu próprio filho. Essa é a justiça punitiva, ela existe. Eu estava pensando, né, a gente fala, não, Deus é amor, mas também Deus é justo. Deus é justo, Deus é amor. A gente faz essas características, essa separação, mas, na verdade, a própria justiça de Deus revela o amor dele. Você fala, como assim? Ele foi lá e castigou o pecado de toda a humanidade, de todos os tempos, de todas as eras, em cima de Jesus, que era justo. Como é que isso pode ser amor? E aí existe o sentido redentivo da justiça. Eu vou dar um exemplo. Salmo 51, 14, fala o seguinte, Davi estava escrevendo lá seu salmo, né? E várias vezes ele recorria a Deus no seu salmo. Vocês conhecem bem, né? Salmo vocês conhecem. Ele vai lá e recorria a Deus. E ele falava assim, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Calma aí, você acabou de falar que Deus é justo e tem o caráter punitivo da justiça? Então, se Davi pecou, o que aconteceria com ele? Ele ia morrer. Mas ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Que venha a tua justiça sobre mim. Então, essa justiça é Deus derramar esse caráter de redenção, de salvação. Esse é o outro lado da justiça. A justiça que é imposta sobre nós para nos salvar. É como se Deus ele tivesse cumprindo o que ele prometeu, a promessa da salvação.
E Davi conhecia isso. Não é porque Davi tocava arpinha que ele é aceito por Deus. Não é isso que faz dele alguém aceito por Deus. É porque ele conhecia o caráter justo de Deus. E quando ele pecou e reconheceu, ele se humilhava perante Deus. Porque ele fala, Senhor, eu sei que é só a sua justiça para me salvar. Essa mesma justiça, ela pode me condenar, mas ela pode me salvar. Então, essa justiça que eu falo que tem o caráter, ou o sentido redentivo, de redenção, de salvação, ela está disponível para todos nós. Porque é pela graça, não é pelo mérito do homem. A justiça que foi imputada sobre Jesus é a mesma justiça que Deus olha para Abraão e fala assim, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. O fato dele crer o torna justo. E essa justiça é a justiça que torna ele salvo, conhecedor de Deus, capaz de buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Tito fala assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Nós estamos falando aqui que quando a gente fala da justiça no sentido de redenção, de salvação, é pela graça, não por méritos humanos. E aí Tito está lá registrado para ele. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela nos ensina a renunciar à impiedade, ou seja, todo ato de injustiça. A renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança. Qual que é essa esperança? Ele mesmo responde, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça, ela foi derramada sobre todos nós. Isso é salvação. E isso também é justiça de Deus, para que nós vivêssemos de forma justa, piedosa e sensata nessa era presente. Tem um termo que eu gostaria de trabalhar para entender melhor essa questão da salvação, da justiça como no sentido de salvação, de redenção, que é Isaías 45, 21. Isaías 45, 21. Ele afirma assim, pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há outro além de mim. Deus justo e salvador. O Isaías, quando registrou isso, ele não estava falando assim, Deus é justo, então, no entanto, ele é salvador. Tipo assim, Deus é justo, ele vai punir, mas ele também salva, como se fosse um adendo, um anexo. Ele está falando, não, Deus é justo, e por ele ser justo, ele é, portanto, salvador. É uma consequência de Deus ser justo, promover a salvação. Porque você concorda comigo? Ele derramou a justiça sobre o seu filho. A ira já foi derramada, a punição já veio. Então, ele já cumpriu isso, e é isso que nos torna justos diante dele. Porque Jesus nos substituiu naquela cruz. Aquele era o meu lugar, aquele era o seu lugar. Toda a ira de Deus era para cair sobre nós por conta dos nossos pecados. E não é o que você faz ou deixa de fazer, é pelo que você é, pelo que eu sou. Eu menti, então eu pequei, Deus vai me castigar. Não. Você mentiu porque você é um pecador. E pelo fato de você ser um pecador é que você merece a ira de Deus. Mas pelo fato de Deus ser justo, ele também é salvador. Esse é o amor de Deus. Ele derramou a sua ira sobre seu filho, para que nós pudéssemos ser salvos pelo fato de crer nele. Então a gente crê em Jesus, aí sim nós estamos salvos. Ali é o porto seguro. Ali é onde o sangue de Cristo, a gente vai ver sobre esse trecho, mas ele nos purifica de toda injustiça. É esse ato redentivo, esse ato de salvação de Jesus que mostra esse lado da justiça de Deus, que torna ela salvadora. Então Deus, ele é justo e, portanto, salvador. Não assim, ele é justo e um pouquinho salvador, não. Pelo fato de ele ser justo, ele é salvador. E aí nós vamos para o nosso segundo ponto, irmãos. Fica a dúvida, né? O que Deus quer da gente? O que a gente tem que buscar, então? Eu entendo que a gente tem que buscar esse reino, nós vimos, tentei fundamentar bem aqui o que é o princípio do reino, tentei falar um pouquinho do princípio da justiça, o que é justiça, mas e agora, de forma prática, o que Deus quer da gente? E aí tem um trecho muito famoso, Miqueias 6,8. Ele mostrou a você o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Cara, você está perdido, aí você não sabe qual é a vontade de Deus. E aqui Deus deixa bem claro. Pratica a justiça. Faz aquilo que me agrada. Olha para Jesus.
Ele é o exemplo, siga ele. Ame a fidelidade. Seja fiel a Deus. Seja fiel às pessoas, no sentido de companheiros de caminhada. E anda humildemente com Deus. Hoje em dia, é muito difícil você ver pessoas humildes. As pessoas, elas estão soberbas, as pessoas querem ter razão, as pessoas querem ter opinião. Eu estava vendo uma pregação do Paul Washer, e ele falou um negócio interessante. Ele falou assim, hoje, talvez por conta das redes sociais, né, todo mundo quer se expor, todo mundo quer dar sua opinião. Mas a opinião que a gente dá, muitas vezes, não tem base nenhuma. O que você acha sobre o projeto Genoma? Não, eu acho isso e aquilo, porque Deus, porque os ateus, porque... Cara, você não tem fonte, você não pesquisou, você não estudou, e você quer dar uma opinião sobre aquilo. O que você acha sobre a prisão do Lula? Eu não gosto dele, ele mereceu. Cara, não é argumento. Logicamente falando, racionalmente falando, a gente não tem argumento para muita coisa, mas a gente quer opinar em tudo. Pode ver, abre seu Facebook, quanto lixo tem lá. Quanta porcaria, saindo até da boca de crente, ou dos dedos, né? Ou da cabeça, melhor dizendo, do coração, mostrando o que tem dentro de nós. E isso mostra o quê? Falta humildade. A gente não anda de forma humilde diante de Deus. Parece que a gente quer pegar Deus no pescoço e falar, Deus, o Senhor não fez isso acontecer na minha vida. E Deus já falou, você está no meu reino, eu já te justifiquei, eu já te perdoei todos os pecados, eu te dei uma nova vida, eu dei a vida do meu filho por você, eu te dei o Espírito Santo, eu te derramei dos meus dons, eu te coloquei tantas capacidades, tantas habilidades. E o que mais você quer? Para viver para mim, para viver a vida que eu te dei. O que falta? O que falta, além de Jesus, para a nossa vida? E fala a verdade, falta humildade. Falta andar humildemente com Deus. Isso é conhecer o reino de Deus. Fala, Deus, eu não entendo nada do seu reino, então eu não vou mais na igreja. Não é assim. Fala, Deus, eu não entendo nada do seu reino, mas eu quero saber. Fala comigo. E você cria esse relacionamento com Deus. Deus está disponível por causa de Cristo. Ele abriu o caminho para nós chegarmos na presença de Deus. E muitos cristãos ainda preferem ficar na barrinha da saia da mãe. Muitos cristãos ainda dependem da oração de um pastor, de um líder forte. O que é líder forte, cara? Se o líder não anda com Deus, ele é inútil. Ele é patético. Ele é um cara que entretém a população aí, gospel. Um homem de Deus é um cara que tem que andar com Deus, humildemente. Pode não ser um cara muito proeminente, um cara que faz milagres, um cara que, fogos de artifício, pode ser um cara simples, mas que tem a presença de Deus. Eu acredito que isso é um discípulo. E vou te falar, esse cara não está livre da imperfeição desse mundo. Por exemplo, Paulo e Barnabé, a dupla dinâmica, ela pegando fogo, levando o evangelho para todo lugar. Chegou uma hora que eles brigaram feio. Por quê? Por conta de quem? Por causa do moleque. Mas sabe o que eu descobri? Eu não sei se eu estou certo, mas eu vou conferir essa fonte. Eu só vou falar aqui porque é algo que eu acho que eu entendi melhor. Parece que ele era sobrinho ou alguma coisa de Barnabé. Então, acho que ele puxou a sardinha assim, é da minha família, eu vou defender. Então, assim, depois eu vou dar uma estudada e confirmo isso. Mas o fato é que Barnabé falou, Paulo, eu quero fazer com o João Marcos a mesma coisa que eu fiz com você. Você não está dando crédito para esse moleque, mas esse moleque vai ser alguém. Escrever evangelho, né? Não é? Agora ele olhou para o Paulo e falou, não, ninguém quer investir no Paulo, eu vou investir no Paulo. O que Barnabé fez na Bíblia? Fala, além disso, você vê lá, ele levantou, ressuscitou mortos, ele foi lá e curou o leproso. Você não vê falando do Barnabé dessa forma. Mas se ouve que ele foi um cara que andou lado a lado do Paulo. Ele instruiu o Paulo, ele acompanhou o Paulo na pior fase do Paulo. Paulo estava perdido, Paulo não sabia o que fazer da vida. Ele viveu anos no judaísmo, ele sabia a lei de ponta a ponta, ele era um cara fariseu, ele era um cara que perseguiu a igreja e matou gente. E, de repente, ele está no meio dos cristãos. Eu falei, agora, o que eu vou fazer? O Barnabé falou, eu vou andar com você. Andar humildemente com Deus. Ter essa postura, esse coração de querer praticar a justiça, amar a fidelidade. Eu acho que ser discípulo é isso. Barnabé, desculpa, na minha opinião, ele está mais no caminho do discipulado do que Paulo naquela época. Paulo estava perdido, querendo se achar, e ele começou a seguir um caminho, e você vê que Barnabé ele fica de boa atrás dele, ele não fica assim, não, Paulo, peraí, você ainda é muito novo, senta aí que eu vou pregar agora, vê como é que é. Ele não faz isso. Ele fala, Paulo, vai, é você, cara. Deus te chamou para isso. Deus te chamou para você ver como é bom sofrer pelo nome dele. Então vai você, eu fico aqui orando. Barnabé sabia das coisas.
Então a gente tem que analisar essas coisas bíblicas para entender o chamado cristão. Quando a gente fala de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça, a gente fala, eu não sei de onde começar. Comece praticando a justiça, aquilo que agrada a Deus. Eu não sei o que agrada a Deus. Conheça Jesus. Vai nos evangelhos. Perceba como é que Jesus fazia as coisas. O pastor sempre gosta de citar, né, que Jesus acordava cedo, ia buscar o Pai e tal. Depois ele fazia tudo o que tinha que fazer. É a primeira coisa. Você quer ser igual a Jesus? Começa a buscar o Pai, andar com o Pai. Não sei se é acordar de madrugada, se é dormir mais tarde, se é no busão, mas conhecer a Deus, para começar a entender a dimensão do reino. Se não sabe que você vai ser um cristão que vem na igreja, olha o louvor, hoje está legal, hoje não está, a pregação foi boa, não foi, essa turma aqui está meio assim, meio assado. Cara, e aí, o que tem o reino de Deus? Você não enxerga o reino de Deus. Talvez porque você não tenha entrado no reino de Deus. E esse é o problema de uma fé fraca, de não conhecer quem te chamou para esse reino. Não é tanto o reino em si, porque o reino é próprio Jesus. O conhecimento de Jesus na terra é a expansão do reino de Deus. Então, conhecer Ele é o principal. Como cristão, se nós não temos esse interesse, a gente tem que até rever esse título que nós temos. Porque isso não representa a fé cristã. Isso não representa o que a Bíblia é. Aí eu vejo que isso aqui tem tudo a ver com o que nós falamos até agora, né? A gente já viu que justificação, tornar-se justo, não depende de nós, depende de Deus. Não é um ato humano, mas é um ato que parte do próprio Deus. E isso significa andar humildemente perante Deus. Fala, Senhor, eu reconheço que não fui eu. Eu reconheço que não é meu mérito. Por mais que você tenha estudado pra caramba, por mais que você seja um cara que ora muito, por mais que você é um cara que oferte demais, isso não é suficiente para te justificar diante de Deus. Então, andar nessa humilde dependência com Deus. Isso é bem mostrado lá em 1 Coríntios 1,30, que ele fala assim, é por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Tudo que nós precisamos, justiça, santidade e redenção, que também representa a salvação. Vocês lembram aquele trecho, Abacuque 2,4, muito fácil de lembrar, né? O justo viverá pela fé. Ele cita, o justo viverá pela fé. Aí você fala assim, cara, o que é viver pela fé? O que é ser justo? A gente já falou isso, né? Mas significa exatamente do homem depender de Deus. O justo viverá pela fé. Em outras palavras, o justo, aquele que foi justificado por Deus, vai viver dependendo de Deus. Não dependa da sua própria obra, não dependa do seu próprio esforço, mas dependa dele. Tudo está em Cristo. A gente canta, Jesus é o centro de tudo que há. Jesus seja o centro da igreja. Jesus isso, Jesus aquilo. Mas daqui a pouco a gente está colocando Jesus de escanteio e quer fazer tudo do nosso jeito. Aí não rola, cara. A igreja não é assim. A igreja é quando Jesus está realmente no centro. E você baixa a bola. Isso é andar humildemente com Deus. Vamos falar o português claro. Baixar a bola para aquilo que você acha que é certo. Não, mas eu acho que deveria ser assim. Cara, é sua opinião ou é algo que realmente Deus falou e Deus colocou? Se não for, então vamos aprender uns com os outros. Vamos chegar ao conhecimento de Deus. E viver pela fé significa confiar em Deus. O justo viverá pela fé. Em outras palavras, aquele miserável que não merecia nada foi justificado pelo próprio Deus e ele vai andar confiantemente em Deus. É isso. Eu acho que o William me fez uma pergunta, né, sobre o que é, de forma prática, carregar a sua cruz e negar a si mesmo. Eu acho que é isso. É você olhar e falar, cara, eu confio em Deus, eu fui justificado por Deus, e eu me anulo nesse sentido. Porque às vezes a gente entende que o tomar a cruz e negar a si mesmo é você deixar de ser quem Deus fez você ser. Por exemplo, a sua característica, a sua personalidade. Você tem que negar a si mesmo. Aí você vira um cara, sabe o quê? Igual no movimento soviético, você vira um soldadinho vermelho lá. Mais um. Eu te descaracterizo. Mas não, Deus fez você com características só suas. Eu não estou exaltando o homem aqui. Eu estou falando, Deus criou cada um aqui com uma personalidade, com uma capacitação, com uma forma de enxergar o mundo, e isso é para somar para o reino dele. Então, negar a si mesmo não é negar quem você é, a sua personalidade em Deus, restaurada em Deus, recebendo o sangue de Cristo. É negar a sua autoconfiança,
a sua autojustiça, a gente não tem poder para nos salvar. E a gente reconhece isso em Deus. Fala, Deus, me salva. E todo aquele que clamar o nome de Deus vai ser salvo. Porque nós estamos confiando nele. Estamos nos lançando nele. Isso é o passo de fé. Então, praticar a justiça é a conduta daquele que anda com Deus. Romanos 2,13 fala, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Agora a gente está indo para um outro patamar, nós estamos falando de obediência à lei. Ah, nós vamos andar na lei? Não, mas nos princípios de Deus. A palavra de Deus existe para colocar o caminho reto diante do homem. Então a gente ouve Deus, sabe qual é a vontade de Deus e anda nesse caminho. Isso é andar conforme a lei de Deus. Então, só ouvir a lei, só ouvir as pregações, só assistir vídeo no YouTube, não é suficiente. Ele fala de obedecer. E aí ele fala assim, pratica a justiça, ama a fidelidade e anda humildemente com Deus. Se a gente ouvir isso, virar as costas e ir embora, nós vamos continuar sendo os mesmos. Agora, se a gente se atenta para a lei da verdade, para a palavra que é viva, ela entra no nosso coração, ela traz uma mudança. Nós vamos começar a andar praticando a justiça, a partir da transformação que Deus faz em nós. Tem outra coisa que fala também sobre buscar, né, essa justiça. Sofonias 2,3 fala, busquem o Senhor, todos vocês humildes do país, vocês que fazem o que Ele ordena, busquem a justiça, busquem a humildade. São trechos totalmente desconexos uns dos outros na questão do contexto bíblico, mas todos falando a mesma coisa. Andar humildemente perante Deus, praticar a justiça, ser fiel ao Senhor, ser fiel à sua palavra, ser fiel aos seus mandamentos. E aí nós vamos enxergar o que é andar com Deus, o que nós temos que buscar. E aí tem aquele trecho que eu queria falar de 1 João, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse trecho resume toda a pregação, porque a gente já viu que Ele é fiel e justo. Ele pratica a fidelidade, Ele pratica a justiça. E Ele derrama esse perdão para nos purificar de toda, aqui ele diz, toda injustiça. O contrário da justiça é injustiça. Tudo que nós praticamos que não tem a ver com a justiça, ela merece punição. Mas quando nós confessamos e colocamos a nossa confiança em Cristo, isso nos torna aceitos diante de Deus e o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça, de todo pecado. Isso é a promessa de Deus da salvação. Então, irmãos, nosso coração ele precisa estar diante do Senhor. A gente precisa entrar na presença dEle, talvez desesperadamente, para entregar todos os fardos, todos os pecados, porque existe salvação. Ela está disponível. O reino de Deus está escancarado para aqueles que creem em Cristo. Agora, para aqueles que não creem, o reino de Deus não está acessível. A justiça de Deus também não está acessível fora de Cristo. Tem gente que acredita que nós vamos ser salvos por nós sermos bonzinhos, por nós fazermos boas obras, por nós agradarmos a Deus. Eu vou te falar, o único jeito de agradar a Deus é olhar para Jesus e reconhecer o sacrifício que Ele fez por nós. Aí você agrada a Deus. Se não for dessa forma, se não tiver essa fé, não tiver essa confiança, não vai entrar na presença de Deus. Ah, eu quero entrar no céu. O que é entrar no céu, cara? É estar no reino de Deus. É estar na presença de Deus, é andar com Deus. Isso é estar no céu. E a gente espera morrer daqui a 90 anos. E torcer assim, não, Deus, eu fiz boas coisas, eu obedeci meus pais. Não, eu também não fiz tanta bagunça, eu fui um cara bonzinho. Não tem. Não tem. O caminho é Cristo. A única forma de chegar até o Pai é por meio de Jesus. O único caminho de se tornar justo é pelo sangue de Cristo. De duas uma, ou a gente fica desesperado com essa afirmação, porque a gente fala, cara, eu não tenho nada para fazer, a não ser recorrer a Ele, me lançar e falar, Senhor, eu quero a sua justiça na minha vida, ou a gente vai viver negando Cristo, quem Ele é, e o poder que Ele tem por ter ressuscitado dentre os mortos. Então, eu vejo que, por isso, tudo que nós falamos até aqui, Jesus usou esse termo, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça.
Porque buscar o reino parece fácil, né? Deus quer ampliar a sua área de abençoar a terra, de alcançar pessoas, de melhorar os relacionamentos, de promover o amor, a paz e a justiça. Então, isso é fácil de enxergar, o reino de Deus se expandindo. Mas em buscar, em primeiro lugar, a sua justiça, significa exatamente a conduta do cristão, diante de tudo esse reino, diante de tudo que Deus fez por nós. Então, por isso que Jesus fala, busque em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Antes de terminar, irmãos, eu queria trazer umas advertências que Jesus fala muito claramente. Tem um trecho lá em Mateus 23, que ele fala assim, ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, aqueles caras que conhecem a lei de Deus, aqueles caras que estavam todos os dias no templo, aqueles caras que ensinavam o povo. Ele fala, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. E aí ele fala quais são os preceitos mais importantes da lei. Justiça, misericórdia e fidelidade. E vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, continua dando dízimo, continua ensinando, mas vocês não podem deixar de praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eu poderia fazer uma pregação sobre esses 3 pontos, mas eu gostaria de falar um pouquinho de fidelidade. O nosso coração, irmãos, ele é infiel. Ele não é só infiel a um time de futebol, a um político. Ele é infiel a Deus. Então não tem como a gente ouvir uma palavra que fala sobre justiça e não se perguntar a Deus, eu tenho sido fiel com o Senhor? Porque o Senhor é fiel a mim. Porque o Senhor já demonstrou o seu amor em Cristo. Mas o meu coração tem sido fiel? Eu tenho vivido na misericórdia, ou seja, estendendo a misericórdia para as pessoas? Eu tenho buscado essa justiça? É uma pergunta que a gente tem que fazer, irmãos. Outra advertência está em Efésios 5, e é para a igreja, 5:9. Vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele está falando do reino de novo. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Outro contraste, né? Obediência e desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Isso é praticar a justiça, andar como filhos da luz. A luz nos alcançou, ela nos iluminou. Nós simplesmente refletimos a luz de Cristo. A gente não tem luz em nós mesmos. Se a gente para de andar com Jesus, essa luz se apaga. E aí nós carregamos, sabe o quê? Uma mochila do tipo, eu sou um cristão há 30 anos, eu conheço, já li a Bíblia 5 vezes, não, eu já fui para o campo missionário. Não é suficiente. Aqui a ideia é de você andar continuadamente perante Deus, para que essa luz continue brilhando através de nós. E é assim que o reino de Deus vai se expandir. A gente pode ser um agente secreto do reino de Deus por anos, não brilhar a luz de Cristo, não praticar a justiça, não andar na misericórdia, não andar na verdade. Isso é terrível, irmãos, porque a gente está perdendo tempo. Em outras palavras, a gente tem que voltar lá em Hebreus, que fala que o nosso Deus é fogo consumidor. E ele está falando, adore a Deus com temor, com reverência. Isso é justo. É um chamado para a igreja, para nós, para todos nós, de atenção. A quem estou servindo? A quem estou adorando? Diante de quem eu estou me apresentando? E aí você vai ver que você está se apresentando, como diz o nosso tema, de um Deus justo que julga com justiça. Esse é o nosso Deus, irmãos. Antes de nós orarmos e fazermos o nosso tempo da ceia, tem um trecho de Oséias 10:12. Eu acho que é tipo uma palavra final para fechar esse tema. Ele fala assim, semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sucos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Essa justiça que ele está falando é a justiça da salvação. Deus, Ele quer promover a salvação dEle por meio de Jesus, para todos nós. Tem áreas, talvez, que a gente ainda não entregou para Deus. Se você é um cara que se diz salvo, entrega, larga isso. Consagra a Deus. Fala, Senhor, eu quero andar em justiça, eu quero andar de acordo com o Teu reino, eu quero andar de acordo com os valores da Tua palavra.
Não porque tem um cara me instruindo, um discipulador, um pastor, ou quem quer que seja, mas porque a palavra de Deus nos fala isso. Então, semeie a retidão para si. Colha esse fruto da lealdade. Seja fiel a Deus. Ande fielmente com Deus. Quando você dá seu dízimo, você não dá porque o pastor vai contar ou porque a igreja precisa. Você está fazendo isso diante de Deus. Quando você sai para pregar o evangelho, não é porque o seu líder ficou te enchendo o saco ou para visitar alguém. É porque você ama Cristo, você quer levar o reino de Deus. A dinâmica da igreja muda, irmãos. Quando a gente tem noção da justiça de Deus, a nossa vida tem que mudar. Eu quero mudar minha vida. Eu espero que todos aqui queiram. Então é um momento de nós buscarmos o Senhor, até que Ele venha e faça chover a justiça sobre nós. Amém? Vamos, então, acho que a gente já podia emendar com o momento da ceia. Pode vir o pessoal do louvor. A gente vai ministrar um louvor. Depois a gente vai ter a ceia. E durante a ceia, nós podemos orar diante do Senhor para responder essa mensagem. Amém? Convido a igreja para ficar em pé. Justiça de Deus, Filho do homem, Filho de Deus, teu reino vem. Jesus, por nós sacrificado, glorificado, justificado, seu reino vem. Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, a exata expressão do amor de Deus, da sua graça, do seu perdão. Jesus, Deus santo e adorado, glorificado, justificado, seu reino vem.
Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus, este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Deus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu vou precisar da ajuda de alguns cooperadores para distribuir a ceia aqui para a igreja. E esse é o momento, acho que mais oportuno para a gente tomar a ceia. Porque nós acabamos de falar que o nosso Deus justo, Ele imputou a justiça dele sobre a obra de Cristo. Jesus nos justifica por meio do seu sacrifício na cruz. E o teu sangue que foi derramado, ele nos purifica de toda injustiça. Então, esse ato, ele acaba selando essa pregação. E o resultado do sacrifício de Jesus é exatamente a ceia do Senhor para nós. Para nós fazermos isso em memória dele até que ele venha. Deixe todos pegarem os elementos da ceia. Vai se colocando em oração perante o Pai. E eu vou ler um trecho bíblico.
Mateus 26 fala que enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Mais uma vez Jesus anunciando o reino de Deus. E esse reino de Deus é chegado a nós todos que cremos, e nós podemos celebrar com gratidão a ceia do Senhor, primeiramente tomando o pão, dando graças e agradecendo porque Jesus se deu naquela cruz por nós. Depois o cálice, porque foi o sangue dele derramado para perdoar os nossos pecados. Senhor, nós te damos graças, nós te agradecemos e queremos entrar, Senhor, na tua presença, reconhecendo o quanto nós pecamos contra ti, Senhor. E o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor nos chamou para uma nova vida, o Senhor entregou a sua própria vida, o Senhor negou a si mesmo para nos dar esse exemplo, Deus. E o teu corpo ali na cruz foi dilacerado por nossos pecados, e nós queremos fazer parte da aliança do Senhor por meio do seu sangue, que também foi derramado na cruz para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, Senhor. Nós queremos te dar glórias, queremos exaltar o teu nome, porque o Senhor fez uma obra de salvação que nos trouxe uma nova vida, Senhor Jesus. Nós temos um novo sentido de viver, nós temos um propósito, Senhor. E nós queremos andar com o Senhor humildemente todos os dias, praticando a tua justiça, buscando o teu reino e vivendo essa realidade que o Senhor trouxe até nós por meio do teu sangue derramado na cruz. Obrigado, Senhor. Então vamos cear juntamente na igreja. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor, que é um Deus justo, que julga com justiça. E mesmo, Senhor, sabendo que todos nós aqui estaremos condenados, um dia o Senhor veio e deu a própria vida para morrer por nós, Senhor. E é por meio do teu sacrifício na cruz que nós temos vida hoje, Senhor. Esse é o motivo que nós temos para celebrar, esse é o motivo que nós temos para nos alegrar na sua casa, Senhor. Porque o Senhor trouxe salvação para o teu povo. Um povo que estava em trevas viu uma grande luz, e essa luz que veio ao mundo é o Senhor Jesus. Nós somos gratos pela tua presença na igreja. Nós somos gratos pela salvação derramada sobre cada um aqui, Senhor. E nós cremos que a salvação pertence ao Senhor. E o Senhor vai salvar todos aqueles que o Senhor já determinou, Deus. E que o Senhor venha nos usar, o Senhor venha nos capacitar, o Senhor venha nos encher com o teu Santo Espírito para proclamar as boas novas de salvação por onde nós estivermos, Senhor. Nos dá uma nova visão a respeito do teu reino. Aviva em nosso coração essa fé, Senhor, essa paixão pelo relacionamento íntimo com o Senhor. Que o Senhor levante uma nova geração disposta a abrir mão dos prazeres deste mundo para seguir a tua palavra, para viver em obediência conforme o teu evangelho, Senhor. E nos atrai para mais perto do Senhor. Tira do nosso coração tudo aquilo que é um impedimento de andarmos humildemente com o Senhor. Trata o nosso coração, Senhor, que ele receba a semente que é a tua palavra e possa frutificar para a eternidade. Que o Senhor levante pessoas dentro de cada casa aqui, Senhor, para brilhar a tua luz. O teu reino começa na nossa casa, o teu reino começa nos nossos lares, Senhor. Trata as nossas famílias, Senhor Jesus. Comece em nós, em cada um que está aqui. E que esse reino venha se expandir por todo o mundo até a sua volta, Jesus. Em teu nome nós oramos.
Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. É muito bom servir a Deus. E antes de encerrar, temos alguns avisos, né? Acho que são dois. O primeiro é sobre o culto unificado. Vai ser no dia 17, vai ser a estreia do Brasil. O jogo é às 15. Normalmente o nosso culto acontece às 15. Então nós vamos antecipar e vai ser unificado às 10 da manhã. Para quem não sabe o que é um culto unificado, nós vamos unir com o pessoal do chinês, fazer o culto todo mundo junto. E aí depois, parece que uma galera quer promover aí um telão aí, botar o jogo do Brasil para a gente assistir junto, né? Interceder pela seleção. E... começa a jejuar já, né? Ainda bem que não é a Alemanha logo de cara, mas tá bom. Então nós vamos estar juntos aí às 10 horas da manhã para cultuar o Senhor. E o próximo aviso, nós vamos pedir oração pelo pastor Sheng Nakwan. Eles já estão indo na terça-feira, né? Viajar para Israel. Eles vão ter um encontro com vários líderes de judeus messiânicos. E parece que a Pão da Vida toda está tendo um movimento de ter esse alinhamento com os líderes judeu-cristãos, né? Então, como os nossos pastores estão indo lá, nós nos comprometemos a interceder por eles. Amém? Que a gente esteja orando pela viagem, pela estadia, por tudo que eles vão viver lá e que Deus fale ao coração deles e eles possam trazer boas notícias aí para a igreja e entender que isso é um movimento que Deus está fazendo ao redor do mundo. Tá bom? Acho que é isso. Tem mais algum aviso? Acho que é isso, irmãos. Com relação aos nossos visitantes, nós não tivemos tempo de pegar o nome de vocês, mas que a comunidade toda possa recebê-los, né? Dizer que uma vez bem-vindo, sempre bem-vindos e estejam sempre conosco. John, faça as honras, não? O John estava até envergonhado. Legal, bem-vindo, Pedro. Bem-vindo. Ah tá, agora já que apresentou, tem que apresentar todos, né? Ó, que bom, bem-vindo. Pra quem não sabe, o Salata é o John, tá? Mais conhecido como João. Do Salata. Bem-vindo, João. Que bom, bem-vindos. Bem-vindos todos. Tem mais alguém novo? Não? Todos bem? Todos aí? Então é isso, irmãos. Que Deus abençoe todos. Que essa semana seja uma semana de paz, de vitória, cheia da justiça de Deus na nossa vida. E que a gente também possa viver levando essa justiça por onde nós estivermos. Amém? Busque em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana em nome de Jesus. Irmãos, o Sandrão aqui já fez uma breve pesquisa, Colossenses 4:10 fala que Barnabé era primo de Marcos, ou Marcos era primo de Barnabé, aí você entende como você preferir, mas eles eram primos. Valeu, Sandrão.